Gravando. Show de bola. Muito boa noite, pessoas. Obrigado pela presença suas aqui. Hoje, quinta-feira. Pessoal cansado já, né? Vai chegando essa época agora. Calor danado aqui em Montes Claros. Não sei nas cidades suas, mas aqui muito calor. Hoje nós vamos falar sobre os teóricos da educação. Beleza? Ah, Léo, poxa, como assim? O que isso tem a ver com o rolê aqui da aula, do curso? Veja bem, nós temos que entender que tudo que acontece hoje é fruto, é uma ideia epistemológica da histórica da educação, tá? Então, tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós lemos hoje, tudo que nós estudamos, que nós fazemos enquanto educadores, enquanto servidores da educação, tem um fundamento, né? Tem um fundamento. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Por que essa aula é importante? Porque ela vai nos abrir a mente, né? Abrir nossas mentes para aquilo, para nós entendermos o de hoje, o que aconteceu antes, para a gente ter chegado aqui. Claro, a gente não vai entrar nos mínimos detalhes, porque aí nós teremos que fazer um curso superior para tal. Mas aqui a gente já vai ter uma base bem legal, beleza? Deixa eu ver aqui. Os teóricos da educação estão sim, tá? A Denilta perguntou que os teóricos da educação estão dentro dos fundamentos da educação, estão sim, tá? Estão sim. É bom a gente entender, conceber, né? Ter uma concepção do que a gente tá estudando, tá? Vamos embora, galera. Partiu. Eu já coloquei o primeiro slide aí. Leandro, que atrapalhada é essa? Você colocou um slide aí, tem dois caras com espada, não sei o quê, Brad Pitt, lindo, maravilhoso, um deus grego mesmo. Aí sim ele estava interpretando, não um deus grego, né, mas um semideus grego, Aquiles, o grande guerreiro de Troia, da luta entre os gregos e troianos. Vocês já ouviram a música de... Eu lembro da interpretação de Zé Ramalho, né? Mas eu esqueci o nome. É uma outra mulher que Zé Ramalho regravou a música dela. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra gloriosa. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Foi aqui, galera. Foi aqui que começou a educação, tá? A educação tem muita coisa dos pensadores gregos, tá? Dos antigos pensadores gregos, e também da questão da mitologia grega, tá? Da mitologia grega. Aquiles, vocês estão vendo aqui, aí ele uma luta de espadas, digamos assim, mas Aquiles foi o primeiro professor da história que se tenha conhecimento, tá bom? E aqui ele está com o seu primo Pátroco, ensinando Pátroco a lutar. Você está vendo aqui que eles estão sem armadura, sem proteção, e as espadas que eles estão aí são espadas de madeira, não são espadas de ferro, não é para causar ferimento. Porque aqui ele estava ensinando Pátroco, tá? Ele estava exercendo a função de professor, de mestre, e ensinando Pátroco como batalhar, como duelar, como lutar, como ser um soldado, como ser um combatente, tá? Então, nós começamos... É a Melinha, Douglas. É isso aí, Douglas. Obrigado, viu? Lembrou, é a Melinha. Então, nós começamos aqui para falar de teóricos da educação, nós já começamos falando de Aquiles. Vocês já ouviram falar a palavra, assim, quando um cara é muito gentil, quando o cara é muito polido, quando o cara é muito elegante, quando o cara é muito cortês, ele é chamado de quê? De cavalheiro. Essa palavra, esse adjetivo cavalheiro, surgiu do cavaleiro. O cavaleiro, aquele que monta a cavalo. E surgiu daqui, porque os troianos, eles sempre foram exímios cavaleiros.
E eles eram apaixonados por cavalo. Olha que a história é tão bonita, gente. E por isso que a Grécia, os gregos, deram para ele um presente de grego. E o presente de grego era o quê? Um cavalo. Foi daqui que surgiu o termo cavalheirismo, porque os cavaleiros eram cavalheiros. Eles eram polidos, bonitos, musculosos, sabiam manusear uma espada, sabiam cortejar uma mulher, digamos assim, tá? Então, esse termo cavalheiros vieram dos cavaleiros que eram lá de Troia. Heitor, Paris, tá? Paris era um grande sedutor. Ele era um cavalheiro, um príncipe de Troia, tá? Irmão de Heitor. Então, a história nos conta todo o contexto daquilo que nós estamos hoje. Ah, Leandro, isso é devaneio seu. Caramba, cadê meu livro, cara, da história da educação? Eita, perdi. Ele não está aqui hoje, não, mas eu vou achá-lo. Grossão. Antiguíssimo livro, né? Deve ser lá de 1950. É uma relíquia que eu tenho. Então, a educação começa lá na Grécia Antiga, começa lá na mitologia grega, tá? É para isso que nós estamos colocando aqui. Aquiles foi o primeiro professor. Vamos passar esse slide aí. Quem é? Coloque aí para mim no chat se vocês conhecem essa figura aí. Quem é esse brother aí? Falem para mim aí. Pode escrever no chat aí. Estou esperando. Adoro, adoro colocar essas perguntinhas aí para vocês. E aí, Douglas, você descobriu que era a Melinha? Você sabe quem é esse cara aí também, sabe não? Enfim, pessoas. Aí, Neto Lousada. Aí sim, Neto Lousada conhece de tudo, historiador violentíssimo. Sigmund, o Sigismundo Freud, né? Freud. Então, vamos começar por Freud, como um grande teórico da educação. Galera, esse cara, assim, quando o cara é cientista de verdade, ele abdica da própria vida para pesquisar, para produzir, para pesquisar ciência de verdade. Esse camarada aqui, no final da história dele, ele era um médico suíço, tá? Um médico, e fez ele fez uma revolução na questão da educação. Porque esse cara aqui, ele fez experiências do que ele pensava, do que ele estudava, com os próprios filhos dele. Os próprios filhos dele. É incrível, inacreditável. Quando eu comecei a estudar Freud, eu falei assim, não é possível que esse cara teve essa sacada. Como é que o cara pode ser tão inteligente? Eu sugiro vocês, inclusive, a leitura de um livro que chama Quando Nietzsche Chorou, que é uma fantasia, claro. Ninguém comprova que Freud foi amigo de Nietzsche, que eles conviveram lá e tal. Mas conta aqui, né, que o pai de Freud falava que na unha do dedinho de Freud havia muito mais inteligência do que na cabeça dele, tá? Da cabeça do pai de Freud. Era um gênio, um dos maiores. Ah, tá aqui, ó. Ele tá aqui no livro de Howard Gardner. Olha ele aqui no centro aqui, ó. Olha ele aqui no centro aqui. Mentes que criam, que fala sobre as inteligências múltiplas, né? E Freud está bem aqui, bem no centro, né? Desse livro aqui. Aí colocou os 100 maiores, os 7 maiores, são 7 inteligências múltiplas, colocou as 7 maiores inteligências, o pessoal mais inteligente do século XX, tá? E aqui tem Freud, tem Gandhi, tem Einstein, tem Stravinsky, não, tem Picasso, tá? Tem uma galera aqui. Eliot, enfim, para mostrar um tipo de inteligência que é a que Freud tinha, que é a inteligência intrapessoal. Intrapessoal. Então, ele fez a experiência com os próprios filhos. Ele fez estudo com os próprios filhos. Não sei se eu falei, não sei qual aula foi, eu acho que foi lá dos fundamentos da educação. A questão da progressão continuada que tem no nosso país hoje, por exemplo, tá? Pouquíssimas pessoas entenderam. Por quê? Porque não estudaram Freud. As fases de desenvolvimento,
né? A fase oral, a fase anal, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, tudo isso o Freud falou. Eu estou com minha piquitutinha aqui em casa agora, que tem de 4 para 5 anos. Ela está desafiando a mãe dela a todo custo, porque ela está na fase do complexo de Electra. Se fosse homem, era complexo de Édipo. Mulher, o complexo de Electra. Então, ela está desafiando a mãe dela porque ela está na formação da plasticidade cerebral que ela tem. Ela está apaixonada comigo, com a figura do pai. E se fosse o menino, ia estar brigando com o pai para ter mais espaço, né? Mais atenção da mãe. Por que ela é o complexo de Édipo, complexo de Electra? Volta lá na mitologia grega. Digita aí no Google, complexo de Édipo, para vocês verem quem foi Édipo. Né? Édipo matou o pai para ficar com a mãe. Então, esse complexo de Édipo era essa fase aí. Por que que... Ah, não, isso aqui eu vou falar lá na frente. Essa progressão continuada aí. Mas isso é questão de Freud. Plasticidade cerebral, questão da maturidade cognitiva, tudo isso Freud falava, tá? Só um link que eu estou passando para vocês aqui. Freud é um dos caras que eu mais admiro, que eu mais gosto de ler. Que eu mais gosto de ler. Freud, eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode. Esse aí, que apareceu para vocês aí agora, quem é que tá aí? Fala para mim, se vocês conhecem esse brother aí. Deixa eu ver se alguém conhece. Esse é mais difícil, né? Esse é mais difícil. Quem é que conhece? Deixe-me ver. Ninguém conhece. Vamos embora. Esse camarada aí chama Jean Piaget. Jean Piaget. Piaget, ele tinha uma concepção de que o conhecimento era uma ideia meio que genética, tá? Uma ideia meio que genética. Piaget foi muito bom, cara. Olha o livro dele aqui. Já mostrei um tanto de vezes, vou mostrar de novo. O Nascimento da Inteligência na Criança. Antigo, esse livro aqui também é uma relíquia que eu tenho. O que Piaget colocava, que é a questão da psicogênese, olha só, que a cognição era genética, psicogênese, tá? Formava o cidadão e que ele, através do que ele tinha intrínseco do seu conhecimento, da sua cognição, ele transformava o meio em que ele vivia, tá? Ele era um interacionista. A interação de dentro para o de fora, ok? Ele era interacionista. Um cara fantástico também. As contribuições que ele deu para a educação, até hoje estão aí. Toda hora quem é educador, toda hora quem é pedagogo, quem é professor, quem é especialista, supervisor, orientador, diretor, inspetor escolar, toda hora a gente está ouvindo falar de Piaget, Jean Piaget, tá? Vamos outro aqui. Esse aqui ninguém vai saber quem é. Se souber, vamos lá. Quem adivinhar quem é esse aqui, vai ganhar um e-book, não, vai ganhar estou fazendo um simulado que nós vamos lançar amanhã. Quem responder primeiro, Vygotsky, ganhou, Douglas. Porra, Douglas, você é danado, bicho. Ganhou, viu, Douglas? Você respondeu primeiro. Não foi Douglas, não, peraí. Puxa. E agora, rapaz? Agora eu prometi, tem que fazer direitinho. Quem respondeu primeiro foi Aliene Cássia. Aliene Cássia. Quem ganhou foi Aliene Cássia. Lev Simeonovich Vygotsky, tá? Esse aqui é o brabo. Esse aqui é o brabo. Russo. Esse cara faleceu, gente, com apenas 37 anos de idade. E com 37 anos de idade, ele era médico, ele era educador, ele era engenheiro, ele era psicólogo, tá? E esse aqui, já meio que ao contrário de Piaget, Nanda
Amanhã a Liene vai ganhar lá o simulado lá que nós vamos fazer, viu, Ananda? Já registra aí, a Liene. Chama ela aí no Zap. Esse camarada aqui faleceu com 37 anos de idade. Vocês podem ver que ele é novinho, pouca barba e tal. E esse cara fez assim, ele é o brabo. Para mim, dos pensadores internacionais, para mim ele é o maior. Para mim ele é o maior. Esse cara aqui, meio que ao contrário de Piaget, ele falou: não, 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 não. Não é de dentro para fora, não é psicogênese. Digamos, eu vou inventar essa palavra aqui agora, nem sei se existe. É sociogênese. É sociogênese. Porque o indivíduo, a cognição, a produção de conhecimento, a produção de inteligência, de cognição, é feita pelo meio. Ok, gente boa. Por quê? Piaget era suíço, ou era francês, um negócio assim, lá na Europa. Nasceu e cresceu, ele era um biólogo, né? Piaget era um biólogo, e esse aqui era um médico, um psicólogo. E esse brother aqui, ele cresceu no meio de uma revolução. Lá no início do século XX, a Revolução Russa, tá? Quando os bolcheviques derrubaram, né, professor Neto Lousada? Quando os bolcheviques derrubaram a monarquia czarista que existia na Rússia. Então, era uma revolução. E essa revolução atingia diretamente a ele, como também a sociedade como um todo, e fazia com que o conhecimento tivesse uma outra pegada, porque numa revolução muda a vida de todo mundo. A pandemia não mudou a vida de todo mundo? A pandemia foi uma revolução. Nós tivemos que reaprender a lecionar, nós tivemos que reaprender a estudar de todos os jeitos, tá? Isso é uma revolução. E isso mudou o sistema de educação. Isso mudou a produção de conhecimento lá na Rússia. E Piaget colocou isso. Falou, peraí, estava caminhando tudo bem. Daí a pouco explode uma revolução no nosso país. Isso interfere. Ele percebeu que isso interferia diretamente na produção de conhecimento, na cognição, na plasticidade cerebral de todos os estudantes lá da época dele, lá na época da Revolução Russa. Então, isso aqui foi uma coisa impactante. Eu. E aí, Léo, qual que é a pessoa? Você está mais para quem? Para Piaget ou para Vygotsky? Claro, cara, eu estou mais para Vygotsky. Eu estou mais para Vygotsky. Dos pensadores internacionais, Vygotsky foi o que mais me marcou. Porque eu também sou oriundo de um bairro periférico, também sou oriundo de uma favela. E eu sei o quanto que uma falta de alimentação adequada interfere, eu sei o quanto que uma violência doméstica interfere na cabeça do estudante, o tanto que impacta, tá? Na produção de conhecimento, no ensino e aprendizado de uma criança. Por isso que esses caras são tão importantes, galera. Por isso que esses caras influenciam tanto a educação, né, nos nossos tempos, nos tempos modernos, digamos assim, tá? Porque eles pensaram isso aí e lá no final vamos fazer uma contextualização e mostrar por que é importante nós estarmos assistindo essa aula aqui. Vamos, sigamos. Vygotsky era sinistro. E esse aqui, valendo mais um simulado. Quem é esse aí, galera? Responde para mim aí. Não é Daniela, não é Valon. Não é. Gostei, vou fazer um quiz, vou fazer mais vezes aqui. John Dewey, Catiúcia, Nanda. Catiúcia respondeu primeiro. John Dewey. Poxa, aí nós já começamos a caminhar, tá? Para o que nós temos hoje aqui na educação do Brasil. John Dewey, assim como Vygotsky, ele estava numa época também em outro, em outro, em outro polo, no hemisfério sul, norte, em outro polo, né? No caso, no oeste, digamos assim, aqui no ocidente do planeta, lá nos Estados Unidos. Mas também estava no meio de uma revolução. Qual revolução que era essa, Léo? A revolução automobilística. Teve a revolução industrial lá na Inglaterra, tá? Do camarada que chamava... Ih, quem era lá?
Não, peraí. Taylor, teve o Taylorismo, né, da Revolução Industrial na Inglaterra, e a Revolução na Inglaterra chegou nos Estados Unidos, mas com um outro formato, que foi a Revolução Automobilística. Promovida por quem? Por Henry Ford, o Fordismo. O Fordismo. Galera, se vocês forem estudar o Fordismo, muitas pessoas chamam Ford de gênio. Eu não sei se ele era gênio, não. Eu acho que ele era mais para um sociopata, um psicopata. Porque ele ficava assim. Ele tinha uma empresa, né? Claro, fazia os carros lá, Ford. E como é que ele era doente, bicho. Viciado, não sei o quê, de produção. Ele criou, não, na verdade não foi ele que criou, mas ele inventou, ele reproduziu a linha de produção. Nem preciso contar, vou falar com vocês aqui. Assistam o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Lá vai explicar tudo bonitinho para vocês, tá? Assistam o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. E John Dewey, ele viveu essa fase aí. Que Ford queria o quê? Se a pessoa gastasse 5 minutos para ir ao banheiro, ele ficava atrás da porta do banheiro com o relógio, cronometrando quanto tempo que a pessoa ia gastar. Aí falou assim, pô, gastou 5 minutos, será que ela conseguiria vir aqui ao banheiro e ficar só 4 minutos? Para ela ficar mais 1 minuto produzindo carro lá fora, na linha de produção? Ah, conseguiu ficar 4. E se ele conseguisse ficar 3? Para ele ficar mais 2, ao invés de 5, ficar 3 e 2 sobrar para ele trabalhar. Sei lá, nem sei. Você deve ser louco. Enfim, ele tinha essa pegada. E nisso foi acontecendo muito o quê? Muito acidente de trabalho, muita gente exaurida, muita gente depressiva, tá? Ford foi um dos caras mais ricos que já existiram em toda a humanidade. Porém, o preço que se pagou por isso foi muito caro. E John Dewey enxergou isso lá. Opa, opa, opa. A educação tem que formar cidadão, não é apertador de parafuso para ficar dia e noite apertando parafuso numa fábrica. A pessoa precisa ter vida, ela precisa ter conhecimento, precisa ter lazer, precisa ter saúde mental. E isso influencia diretamente na educação. Olha para vocês verem. O pai mandava o filho para a escola, mas o pai saía de manhã, chegava de madrugada. Quando ele saía, o filho estava dormindo. Quando ele chegava, o filho estava dormindo. Quando ele saía, o filho estava dormindo. Quando ele chegava, o filho estava dormindo. Eu estou falando que eu já passei por isso, já, tá? Eu não vi minha filha menor, não vi ela aprendendo a andar, porque eu saía de casa às 7 horas da manhã, ela estava dormindo. Chegava 1 hora da madrugada, ela estava dormindo. E assim ficou. E isso, claro, isso traumatiza a criança. E se traumatiza a criança, essa ausência da figura paterna, da figura materna, da figura social, familiar, isso faz com que o aprendizado dela também sofra interferências, tá? Diretamente sofre interferência, ok? Por isso que John Dewey foi tão importante. E John Dewey trocou ideia, foi professor de um brasileiro. Um professor de um brasileiro. Quem é esse aí, galera? O primeiro que responder ganha outro simulado. Hoje o trem aqui está assim. Não é Celestino, não é Frenê, não é Darcy Ribeiro. Douglas errou, viu? Ainda bem que você já ganhou, já. Quem é esse aí? Esse aí foi aluno de John Dewey, estudou com John Dewey, não é Paulo. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Antes vocês fiquem chutando aí, não é Marci Gadotti, não. Vamos lá. Não é Capanema, não é Gustavo Capanema. Esse camarada aí chama-se Anísio Teixeira, tá? Anísio Teixeira. Anísio Teixeira daqui, até meio que perto de Montes Claros, do extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Caculé. Caculé. SP, você falou depois que você escreveu, depois eu já tinha falado, perdeu. Mas enfim, Anísio Teixeira foi professor de foi aluno de John Dewey lá nos Estados Unidos. Esse cara aí sim, nós entramos nos pensadores, nos teóricos da educação já do Brasil. Já do Brasil. Esse cara, o Instituto, o INEP, né? Tem o nome dele, Instituto Nacional de Pesquisas
de Estatísticas e Pesquisas, o INEP, Instituto Anísio Teixeira. Esse cara, galera, ele trouxe a ideia de John Dewey, desses pensadores, que John Dewey bebeu lá em Freud, bebeu lá em Piaget, bebeu lá em Vygotsky, e trouxe para os Estados Unidos, e Anísio Teixeira trocou uma ideia com ele, foi aluno dele e trouxe a ideia para o Brasil, principalmente de universalização da educação. Tá? Da educação. Nós estamos falando da República Velha ainda, galera. Da República Velha. Antes de 1930. Tá? Sei lá se era Deodoro da Fonseca, se era Venceslau, não sei o quê, que era o presidente, não me lembro. Tá? Sou bom de história, mas aí também é apelar. Isso aí é com o professor Neto Lousada. Enfim, esse cara trouxe a ideia da universalização. Ele falava assim, escola não é luxo. Escola tem que ser para todos. Porque nós sabemos... Cara, deixa eu falar com vocês. Eu estudei numa escola estadual, pública, aqui na minha cidade, mas era muito elitizada. Antes da LDB, por exemplo, tá? Muito elitizada. Tinha que dormir na fila, tinha que contar mentira. A gente preenchia um formulário socioeconômico. Pensem bem, um formulário socioeconômico para poder estudar na escola do centro da cidade, porque era uma escola elitizada. Nós tínhamos que mentir que na nossa casa tinha 2 TVs, que tinha um telefone fixo, que era o preço de um carro à época. A gente tinha que mentir que morava no centro da cidade, numa área nobre da cidade. Tudo isso a gente tinha que fazer. Tudo isso a gente tinha que fazer para poder estudar numa escola, digamos que melhor. Supostamente melhor. Então, tudo isso existia, porque educação não era para todos. Educação era para alguns. Alguns. Tá? Educação era para alguns. Nós sabemos disso, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe. Tá? Isso é a história da educação, como eu comecei falando aqui de Aquiles. Esse camarada, Anísio Teixeira, trouxe essa ideia para o Brasil. A ideia de universalização da educação e, principalmente, do construtivismo. Tá? Do construtivismo. Esse cara era sinistro. Inclusive, ele morreu de maneira assim bem esquisita, tá? Dizendo que ele caiu de um elevador lá no Rio de Janeiro, que a porta abriu e a pessoa que estava entrando no elevador, o elevador não estava lá, ele caiu no fosso do elevador. E aí depois o pessoal fez autópsia do corpo, tinha umas fraturas no crânio dele, que não tinha sido da queda, que parece que foi, né, alguém bateu, né, o agrediu e o assassinou. Isso tudo lá na época do general Emiliano Garrastazu Médici, lá nos anos de chumbo da ditadura militar. A ditadura militar nunca gostou de educação, a ditadura militar nunca gostou de cidadão crítico. Logo, a ditadura militar nunca gostou de construtivismo, tá? Nunca gostou. Darcy Ribeiro foi exilado, Paulo Freire foi exilado, Anísio Teixeira foi exilado, todo mundo foi, porque eles queriam cidadãos críticos. E a própria LDB da época, que era a 5692, de 1971, ela era tecnicista. Ela não era construtivista. O construtivismo era uma palavra que ninguém queria ouvir falar. Porque o construtivismo forma cidadãos críticos. Como é que eu tomo o poder, golpe militar, e eu vou produzir cidadão crítico para falar, né, para vir contra mim? Isso é Maquiavel, galera. Todo mundo sabe. Poxa, Maquiavel, basicão. Basicão. Então, Anísio Teixeira foi perseguido, né, e supostamente assassinado pelo regime militar do então general Emiliano Garrastazu Médici. Vamos para outro. Precisa nem falar, né? Cadê? Ué, pronto, meus livros sumiram tudo. Isso aqui não é de Nietzsche, é muito... Ah, tá aqui. Paulo Neves Régulos Freire, também conhecido como Paulo Freire. Esse aqui dispensa apresentações, tá? Esse cara foi assim um divisor de águas na educação do nosso país. Um divisor de água na educação do nosso país. O pessoal fala assim, tá aí, ó, para vocês verem aí,
Paulo Freire, olha o que deu a educação de Paulo Freire aí, olha o que virou a educação freiriana, comunista, não sei o quê. Nunca na história desse país a educação pública, o poder público aplicou as ideias de Paulo Freire nos sistemas de educação pública desse país. Nunca, nunca. Aplicaram, sabe onde? Na Suécia. Aplicaram, sabe onde? Na Noruega. Aplicaram, sabe onde? Na França. Nos Estados Unidos. No Irã. Aplicaram. Na China. Aplicaram. No Brasil, nunca. Tá? Esse camarada aqui, o pessoal fala assim, eu vou para Harvard estudar, né? Eu vou estudar em Harvard. Não, não, não. Harvard que estudou Paulo Freire. Lá em Harvard, hoje, você chega lá, tem um prédio lá, que tem lá um espaço, uma sala, só de Paulo Freire, em Harvard. Tá? No MIT também, no Massachusetts Institute Technology. Você sabe que fala assim. Então, esse cara aqui foi uma revolução. Tem estátua dele em Harvard. Tem estátua dele em Estocolmo, na Suécia. Na África, ele é Deus. É ídolo na África. No Oriente Médio, na China. Tá? No leste europeu, é Paulo Freire, cara. Esse camarada aqui, ele conseguiu alfabetizar pessoas que, à época, para o Brasil, para o sistema, para a política, para a sociedade, eram indigentes. Produtores rurais, nordestinos, já coitados, calejados. Aquela época, uma pessoa de 40 anos já estava toda lascada, já estava toda, né, já estava em morrer já. Analfabetos de pai e mãe. Pois Paulo Freire pegou essa galera, colocou na sala de aula e em 45 dias, 60 dias, estavam todos alfabetizados. Aí o pessoal, o método Paulo Freire de alfabetização. Na verdade, não existe método Paulo Freire de alfabetização, nem de educação, nem de nada. Existe a ideia freiriana da pedagogia libertadora, da pedagogia da libertação. Para mim, a frase magna de Paulo Freire é: não adianta ler o mundo. Opa, perdão. O importante não é ler. O importante é ler o mundo. É as entrelinhas, é você olhar uma mensagem, um texto, uma informação e produzir criticidade em cima daquela informação que você está recebendo. Aí Paulo Freire colocou, assim como Vygotsky, assim como John Dewey, assim como Anísio Teixeira, colocou a ideia de que a questão lá de fora, fora dos muros da escola, interfere diretamente na produção de conhecimento do estudante. Eu falo, aliás, Paulo Freire falou e eu posso provar. Vou contar uma história bem rápida para vocês aqui. Quando surgiu o PET, que chamamos Programa de Escolas em Tempo Integral em Minas Gerais, lá no longínquo ano de 2007, eu estava na escola que era do lado da minha casa, lá na favela, aqui em Montes Claros, lá no bairro Santos Reis, minha maiada querida. Eu estava lá. E aí, quando surgiu lá a questão do Escola Tempo Integral, essa escola foi, inclusive, uma das maiores de Minas, que tinha o maior número de alunos que eram atendidos pelo projeto, né? Que antigamente chamava PET, hoje é Educação Integral, mas antigamente era Programa Escolas em Tempo Integral, PETI, PET. Vamos lá, vamos almoçar. Aí os meninos tomavam banho, escovavam os dentes, almoçavam, capoeira, arte, cultura, puxa, fantástico. Vamos lá, veio uma hora do almoço. Aí os meninos pegavam um prato de comida, seguravam na mão e ficavam comendo assim e agachavam lá no canto da parede lá. Eles não sentavam à mesa. Aí eu chamei o diretor, chamei a equipe pedagógica, numa reunião de módulo 2 com os professores, falei assim: o que vocês tiram de leitura disso aí?
de um menino pegar um prato, segurar na mão e ficar comendo aqui, nem saber usar os talheres direito, sabia? E fica agachado de cócoras lá na beira da parede. Sabe por quê? Porque na casa dele não tem mesa. Ele não sabe se sentar à mesa porque ele nunca se sentou lá na casa dele. Então tem que ensinar. Não é só a questão de encher a barriga, de se alimentar. É uma questão social, cultural, de você poder sentar à mesa, usar os talheres, tudo isso, de você poder colocar sua própria comida no prato. Tá errado se você chegar na escola de tempo integral e as cantineiras, a professora, tá servindo a comida do menino no prato. Ele tem que saber o quanto que ele quer comer, ele mesmo tem que servir. Na hora que terminar, ele tem que ir lá, colocar o resto da comida se sobrou, jogar, colocar o prato separado aqui, a colher aqui, a faca aqui, o garfo aqui. Isso é educação construtivista, meu irmão. Eu acho que eu me entusiasmei. Beleza. Mas, enfim, Paulo Freire foi esse cara que foi um divisor de águas na educação no Brasil. Nunca colocaram em prática o que ele queria, tá? O que ele pregou, nunca. Mas a ideia está aí. Está aqui no meu coração. E eu nunca vou deixar de falar, né, de espalhar a ideia, a mensagem de Paulo Freire por onde eu passar. Olha aí, aqui nós já chegamos nos finalmente. Claro, poxa, espera aí, Léo. Como assim, finalmente? Como assim, finalmente? Darcy Ribeiro, bicho, é da minha cidade. Ele é montes-clarense. Eu estudei na mesma escola. Essa escola elitizada que eu estou falando com vocês, eu estudei lá e Darcy Ribeiro também estudou. E quando eu fui ser inspetor, me tornei inspetor, olha que bacana, gente. Eu fui inspetor da escola onde eu estudei. E quando eu cheguei lá, eu achei a minha ficha de aluno. Eu fiquei olhando, pô, bacana. E achei a de Darcy Ribeiro também. Pô, isso é coisa que só quem gosta que vai entender. Só quem gosta vai entender. A ficha de Darcy Ribeiro, 1914, 1917, antes de ele ir embora para Belo Horizonte ser médico, fazer medicina na UFMG. Fez medicina na UFMG, daí a pouco virou sociólogo, daí a pouco virou ministro do governo Getúlio Vargas. Um prodígio, um prodígio. Para mim, é o cara mais inteligente que já nasceu nesse país. Mais inteligente, gênio. E até hoje, esses dias, coitado, o sobrinho dele faleceu, eu troquei ideia com ele num barzinho ali, tomando a cerveja. É gênio, os caras são muito gênios, é genético. Aí é Piaget, né? A psicogênese. Passa de pai para filho. Os caras são inteligentes, vai fazer o quê? Os caras, Deus apontou o dedo para eles e falou que eles iam ser inteligentes. Então, esse camarada aqui, aí sim, pegou Aquiles, pegou Freud, pegou Piaget, pegou Vygotsky, pegou Dewey, Anísio Teixeira, pegou Paulo Freire e fez o quê? O que ele fez? Qual foi o espetáculo que Darcy Ribeiro fez para a educação? O que foi, galera? Fala para mim aí, valendo um curso. Ih, pau tá quebrando. Valendo um curso não, valendo o simulado que a gente vai colocar amanhã. O que foi? O que ele fez? A LDB. Adriana respondeu. Adriana respondeu primeiro. Adriana Lúcia respondeu primeiro, é dela. Ele criou a LDB, cara, a Lei de Diretrizes Básicas, que derrubou a vergonhosa, sinistra 5692 de 1971, do famigerado Emiliano Garrastazu Médici, e colocou, depois que o Brasil se redemocratizou, depois que houve uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e ele era senador pelo Rio de Janeiro, e ele era relator de uma nova LDB, e ele ficou um mandato inteiro, 8 anos como senador, só para nos entregar essa LDB que nós estamos aqui hoje. Tá? É o livro O Povo Brasileiro. O Povo Brasileiro é a obra-prima de Darcy Ribeiro, mas na parte da educação, claro, foi a LDB. Muito bem, Patrícia. Parabéns. Inclusive, quem quiser discutir Brasil, quem quiser falar de política, falar não sei o quê, falar não sei o quê, por quê? Porque tem que ler O Povo Brasileiro. Se não, meu irmão, você está totalmente por fora. Leia o Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, primeiramente isso aí. Então, esse camarada aqui,
é o pai da LDB. Todos esses pensadores que nós falamos aqui chegou até aqui agora e Darcy Ribeiro colocou isso para frente. Puxa vida, pensa no tanto que esse cara trabalhou. Pensa no quanto ele lutou contra um congresso. Se hoje é conservador, imagina aquela época, gente. 1992, 1990, 95. Se hoje o Congresso é conservador, imagina aquela época. O quão que a LDB seria muito mais construtivista, muito mais progressista, se nós tivéssemos um Congresso naquela época que abraçasse as ideias que Darcy Ribeiro tinha colocado como o projeto de lei primeiro, né? Enfim, esse cara, para mim, eu sou suspeito para dizer que, para mim, ele é o maior de todos. Darcy Ribeiro, para mim, é o maior de todos. O mais inteligente, o mais destemido. Ele foi ministro da Casa Civil no governo João Goulart, quando o Brasil teve o golpe militar. É um cara inacreditável, inacreditável. Universalização do ensino, escola de tempo integral, tudo isso, quando ele foi vice-governador do Rio de Janeiro, juntamente, que o governador era Leonel Brizola, ele criou o CIEPS, gente. Cara, escola, uma estrutura faraônica no meio de uma favela, com pista de atletismo, piscina olímpica. Piscina olímpica. É gênio, galera. O cara pensava o Brasil há 50 anos à frente. Falar o quê? O último pensador aí. O último teórico da educação. Fica aqui como... Eu falei, eu coloquei aqui só para zoar vocês mesmos, né? Não vou nem perguntar se alguém sabe quem é. Tá? Mas, enfim... Foi mal, eu não podia perder essa piada, né? Mas, enfim, o último teórico da educação sou eu aí, inspetor Leandro Silva Andrade, 2015, quando eu estava fazendo... 2015? Espera aí, 2005, não, 2020, quando eu estava fazendo 15 anos de carreira. Meu Deus, 2020, quando eu estava fazendo 15 anos de carreira na educação, aqui na Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, em plena atividade. Tirei uma foto aí. Ai, como eu amo, né? Aí, Paulo Freire aí, a mesma foto que eu coloquei para vocês. Exercendo minhas atribuições como inspetor escolar. É isso. Gente, tá. A frase aí, ó. Eu coloquei aqui parafraseando um outro conterrâneo meu, que é Ciro dos Anjos, um Montes Clarense que, né, fez parte da Academia Brasileira de Letras. Falem o que quiser da educação, mas a ela eu devo a minha vida. Eu saio de casa derrotado, mas quando eu chego em uma escola, eu me transformo no olímpico, tá? Eu acho que talvez eu não seja o mais apaixonado por educação, por isso que eu faço aqui. Mas eu acho que eu estou me elencando aí, né? Eu estou entre os que mais amo o que faz. Educação, para mim, é minha vida. É minha vida. Deixo para vocês, galera, a minha alegria, a minha satisfação. Puxa vida, eu sou muito feliz vocês estando aqui assistindo minha aula, participando, comentando, né, interagindo. Para um professor, vocês sabem o quanto que isso é gratificante, tá? Então, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado. Deus abençoe a todas e a todos. Semana que vem nós estamos aqui novamente. Estaremos aqui novamente, se Deus quiser, tá? É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui. Amanhã a gente vai lançar aí um simuladão grandão, um tanto de questão de todas as áreas, tá? Da parte que é geral para todo mundo, e nós colocaremos à disposição para vocês adquirirem aí, beleza? E quem participou, que respondeu, que acertou, Nandinha já
Já escreveu o nome lá, amanhã nós mandamos para vocês, tá bom? Deus abençoe, galera. Eu sou muito feliz com isso aqui, cara. Eu adoro. Deus abençoe vocês. Gratidão por tudo. Hashtag Bora Estudar. Tamo junto. Grande abraço a todas e a todos. Valeu. Tamo junto. Muito bom.